Pai Santíssimo, a todo o teu poder celestial, formado pelos teus santos e pelos teus anjos, que estão sempre conosco, amparando e protegendo a cada um de nós, que fazemos a tua vontade, vivendo a tua santíssima doutrina. Por isso, nesta hora, nós muito te agradecemos, ó Pai, pela igreja que nos deste, pelo poder que nos envolve também em cada reunião, que o Senhor dá essa oportunidade de termos essa grande glória, de podermos participar do teu reino, ainda vivendo num corpo nessa terra, mas fazendo a tua santíssima vontade. Por isso a nossa adoração sincera ao Senhor, a nossa glorificação e gratidão, por termos diante de nós esse alcance, de podermos assim estar na tua santa igreja. E também rogamos a Senhora, ó Santa Avó Rosa, nesta hora, pedindo à Senhora que a Senhora nos abençoe, abençoe esta reunião, nos ajude, nos dê inspiração dos céus, porque precisamos da Senhora, precisamos do Senhor, Santo Irmão Aldo, e por isso entregamos esta santa reunião em tuas santas mãos, para que nos ajude e tudo transcorra conforme a tua santíssima vontade, que é a vontade de Jesus e de Deus nosso Pai, para a honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus, e também para o aperfeiçoamento moral e espiritual de todo o nosso povo. Por tudo, a nossa gratidão sincera, desde já e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiantes, pois tem diante do poder celestial. Erguamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. A minha vida era caminho cheio de pedras, cheio de espinhos. As pedras eram os pecados meus, e os pecados eram como espinhos. Não tinha paz e nem felicidade. Era tão grande o meu sofrimento, mas hoje louvo a Santa Avó Rosa, que me deu paz, vida e alento. E hoje
jornada que me leva ao céu, esta santa voz sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Tirando as pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu, esta santa voz sempre a me ajudar, pois
Eu era aquele que sofria no pecado, atormentado. Eu era aquele que padecia, atordoado, tão perturbado. Eu era aquele que a escuridão aprisionava em densas trevas. Eu era aquele que aos poucos a negra morte me derrotava. Sofria demais, não tinha paz, a alegria em mim não tinha lugar, não tinha perdão, nem consolação. Só a perdição aprisionava o meu coração. Mas quando encontrei a Santa Voz Rosa, foi quando então achei a luz gloriosa, como uma estrela a brilhar. Caminho iluminar, a minha dor a acalentar e o meu sofrimento de mim se afastar. Hoje, quando vejo um pecador e sofredor neste mundo cego, sem ter amor e nem temor, sinto o desejo de repartir a felicidade que está em mim, mas sei que somente o arrependido merece o perdão e vence o inimigo. Então agradeço
coração, pois a Santa Forrosa tem todo o poder de dar salvação ao humilde que crê.
Agora, irmãos, nós temos este momento precioso da nossa reunião para meditarmos juntos na doutrina de Cristo e do Consolador. São mensagens maravilhosas que vêm de encontro com o nosso coração. Temos também, primeiro, um testemunho maravilhoso, tudo num propósito de espírito de alimentar a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, nos preparando, espiritualmente falando, para um dia alcançarmos a glória de Deus, o seu reino celestial, lá nos céus. Então são mensagens preciosas para todos nós, não só para nós que estamos hoje aqui na sede, mas como nós temos mais de 300 congregações, e também é transmitido através da Hora Milagrosa, ou melhor dizendo, do site da igreja, as nossas reuniões. Então tem um alcance muito grande para alimentar toda a igreja, todo o povo apostólico, para que todos tenham uma fé só e alcancem juntos um aperfeiçoamento de espírito igual. Este é o propósito dos boletins, das mensagens dos boletins. Foi isso que Jesus pediu para a Santa Avó Rosa, dela para o Santo Irmão Aldo, para que todas as congregações e a sede pregasse através do boletim, para que nós pudéssemos alcançar um aperfeiçoamento espiritual juntos. Então eu vou ler para os irmãos compreender as mensagens. Primeiro é um testemunho maravilhoso, muito lindo, muito maravilhoso mesmo. Eu vou ler para os irmãos entender. Testemunho do grande poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim testemunhou em sua carta datada de 12 de maio de 2017. Foi a data que a irmã escreveu. A nossa irmã Josiane Ferreira Milheiro, residente em Curitiba, no estado do Paraná. No ano de 2014, eu morava em Colíder, no estado do Mato Grosso, quando comecei a ter hemorragias e muita dor no ventre e na região do quadril, e fui fazer alguns exames médicos, disse ela. Ao verificar o resultado do último exame, o médico me disse que constatou um começo de câncer no útero, né? Vim para a cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e fiz exames mais detalhados, e constataram 3 manchas no meu útero. E o médico me medicou e deixou em observação. No mês de junho, participei da Santa Comunhão em nossa congregação de Sinop, no estado do Mato Grosso. E no momento de tomar a Santa Comunhão, eu e meu esposo, pedimos com muita fé a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que intercedesse por nós em meu favor. O esposo e a esposa pedindo por ela. E na outra semana, levei novos exames ao médico. E ele, ao vê-los, me disse: mas aqui nos exames não tem nada. Porém eu vou examinar. E após as verificações, me disse admirado: você fez alguma cirurgia recentemente? Perguntou o médico à irmã. Eu lhe respondi que não. Daí ele me disse: interessante, porque no lugar das manchas, tem 3 cicatrizes recém-formadas. Portanto, não tem mais nada. Mas só que não vai ter mais filhos, disse o médico à irmã.
pode voltar para a sua cidade, pois você está curada. No mês de maio, no Dia das Mães, eu e meu esposo participamos da Santa Comunhão em nossa sede em São Paulo. Eu pedi em oração à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que eu queria muito ter mais um filho. E após ter decorrido 2 meses, descobrimos a tão desejada gravidez se realizou. Eu e meu esposo, sempre com muita fé e confiantes nestes santos poderosos, ao completar 8 meses de gravidez, dei à luz a uma menina forte e saudável. E lhe demos o nome de Karine Beatriz, que hoje tem 3 meses de vida. Não tenho palavras para agradecer a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por essas tão grandes bênçãos que alcançamos em nosso viver. Veja, irmãos, o poder que essa igreja tem, o poder da Santa Avó Rosa, o poder do Santo Irmão Aldo para manifestar, que é o poder de Deus, para manifestar na vida do povo que merece, que faz a vontade de Deus. Deus tem todo o poder, nos céus e na terra, todo o poder, e Ele deu desse poder, fez participante da sua glória e do seu poder, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E quando é da vontade do Pai, como foi o caso aqui da irmã, que o corpo continue a lutar na terra, então o milagre é feito, se a pessoa merecer. Como eles mereciam e creram, confiaram, pediram, receberam. E foi da vontade de Deus também que o corpo continuasse na terra, e também para dar provas do poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esse milagre aconteceu. Para que o povo creia, porque já foi falado desde os tempos dos profetas, que era necessário fazer milagres no meio do povo, para que o povo visse, contemplasse com os seus olhos e cresce no poder de Deus, no poder que Ele tem, tanto para salvar quanto para curar também. E esse poder está sobre essa igreja, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Basta que cada um creia, que cada um faça por merecer esse poder ser manifestado na vida de quem precisar. Aliás, todos nós precisamos, mas num caso especial de enfermidade ou, enfim, de um acidente ou de desemprego, enfim, conforme a necessidade de cada um. Por isso, uma mensagem, um testemunho muito lindo que a direção trouxe para todos nós. Agora nós temos uma mensagem preciosa, uma mensagem muito linda, muito importante à igreja, porque se fala, o título é: a base da vitória de nossa igreja é a verdadeira união e a santificação de todos os apostólicos. Essa é a base. Eu me lembro que a Santa Avó Rosa, de uma das palavras dela, que ela falava, que o Santo Irmão Aldo nos trouxe, que ela disse: essa igreja surgiu para vencer, e ela será vitoriosa, desde que nós sejamos fiéis, sejamos unidos e nos santifiquemos cada dia mais. E ela tem dado essa condição a nós, esse poder santificador dela, que Deus lhe deu, o Espírito Santo do Pai colocou no Espírito dela, para manifestar na vida do povo, ela tem manifestado em nosso favor. Então é possível essa vitória. Eu vou ler a mensagem para os irmãos entenderem. O título é esse: a base da vitória de nossa igreja é a verdadeira união e a santificação de todos os apostólicos. Irmãos e irmãs apostólicos, a base de toda a vitória dessa igreja veio dos céus. E segundo os planos de Deus, o Pai,
é a santificação e a verdadeira união do seu povo. Procure entender a oração que Jesus fez ao seu Pai, quando disse: Pai, que eles, ou seja, o teu povo, sejam uma só pessoa, ou seja, uma união perfeita, que todos sejam iguais ao Pai e ao Filho, na santidade e na perfeita união. Assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles, ou seja, o seu povo, sejam um em nós, todos unidos iguais ao Pai e a Jesus, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, creiam que Jesus voltou nestes dias em espírito, para preparar o Espírito Consolador da sua gloriosa promessa, que é a Santa Voz Rosa. Prestem bem atenção nessas palavras de Jesus e nas explicações que estamos lhe dando para o perfeito conhecimento desta nossa mensagem sobre a união do povo de Deus e na santificação de cada apostólico. Pois, se não houver esta perfeita união e santificação que Deus o Pai e Jesus nosso Senhor estão pedindo à igreja há muito tempo para todos nós, povo apostólico, através da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, não terão direito à vida eterna e às bênçãos preciosas para o viver de cada apostólico aqui na terra. Vejam o quanto é nocivo, o quanto é perigoso, o quanto é mal a desunião e a falta de santidade do Espírito. Portanto, a nossa igreja, com seus preciosos ensinamentos, é justa e não engana a ninguém. Cada um examine a sua vida e lembre-se do aviso que Jesus fez no passado e continua fazendo através da Santa Voz Rosa, do Santo Irmão Aldo e da nossa Santa Igreja Apostólica, quando ele disse: vigiai e orai, pois não sabeis a hora e o dia da tentação. Isto é, a hora do perigo e da cilada do inimigo. Saibam todos o poder do mal, que é formado por um número incontável de espírito da maldade, conforme São Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8 a 9, nos ensinou: sede sóbrios, isso quer dizer, sede moderados, cuidadosos e vigilantes, pois o inimigo de vossas almas, o vosso adversário, andam em derredor de vós, bramando como um leão, que ruge procurando alguém, que não é cuidadoso e nem vigilante para perceber o perigo, para devorá-lo, ou seja, para atacá-lo. Porém, resisti-lhe firme na fé, disse São Pedro, certos que sofrimentos iguais aos vossos, iguais aos nossos que estamos aqui hoje, estão se cumprindo na vossa irmandade no mundo. Ou seja, todos os apostólicos sofrem as mesmas tentações, o mesmo ataque do mal. Se cumprindo. Porém, resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade no mundo. Mas depois de terdes sofrido um pouco, Deus o Pai e todos os seus santos poderosos vos há de aperfeiçoar, vos fundamentar com toda a graça dos céus. É o que estão fazendo Jesus, Maria Santíssima, Santa Voz Rosa, nosso Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial. Prezados irmãos e irmãs, aceitem este aviso solene que lhes fazemos em nome de Deus o Pai e desses santos poderosos. Sejam unidos na família, no lar, no trabalho, na escola e principalmente na igreja, como apostólicos, como membros da igreja, como obreiros, como pastores, como regentes, músicos e coristas, para o vosso bem e por amor à nossa igreja, pois só serão vitoriosos a cada dia se houver a união perfeita entre todos e a santificação de vosso viver a cada dia
e do vosso lar, confiando sempre nesses preciosos ensinos do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, que são vida e salvação para a sua alma e felicidade e paz para o seu viver. Que Deus o Pai vos conceda toda a sabedoria para entenderem esta mensagem, que é um aviso solene para todos nós apostólicos e para todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja. Aí está, irmãos. Uma mensagem muito preciosa ao coração do nosso povo. Porque é o que o Santo Irmão Aldo está nos pedindo. A unidade de espírito entre toda a igreja. É o que Jesus pediu. Que a igreja, o seu povo, seja unido na mesma fé e no mesmo amor, na mesma santificação da alma, para poder haver graça em abundância, graça dos céus sobre nós, para que as bem-aventuranças do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue naquela cruz do Calvário, surta os efeitos na vida do povo de Deus, para que nós possamos ser para a glória de Deus, porque se tirar do povo a união e a santificação, o que resta para a glória de Deus? Nada. De nada vale cantar, adorar a Deus, louvar o seu nome ou orar, se não houver santidade no espírito, se não houver uma unidade perfeita entre toda a irmandade. Não glorifica a Deus. Por isso é que é preciso e necessário esta união perfeita. Cada um buscar a santificação de sua alma, e vigiar e orar, para não entrar em tentação, para não brigarem, para não se desentenderem, para não viverem confusão, para não viverem desunião, tanto na igreja ou no lar, ou onde estiverem, no trabalho, na escola, onde quer que os irmãos estejam. É necessário que haja santidade, que os nossos corações não se encham de amargura, de maus sentimentos, para não perdermos a paz em nosso espírito, para não perdermos a santidade da nossa alma, porque foi o que Jesus pediu ao Pai. Eu disse agora há pouco, é possível haver santidade na vida de todo o povo, porque eles nos dão, não é esforço só, não vem do esforço nosso, mas é a graça divina que está sobre nós, que nos dá santidade. E essa igreja tem de sobra da graça de Deus, porque a Santa Avó Rosa está conosco, Jesus, Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, anjos e santos poderosos do nosso Deus estão ao nosso favor, lutando conosco, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ser unidos, na mesma fé e no mesmo amor, na mesma união fraternal. Ou seja, se um é bom, o outro também tem que ser bom. Se um é misericordioso, o outro também tem que ser misericordioso. Se um sabe perdoar, o outro também tem que saber perdoar. Isso é unidade de espírito, isso é santificação. É cultivar os bons sentimentos, o perdão, o amor, a misericórdia, a justiça, a compaixão, a paciência, a perseverança. Isso é santificação. E isso também se resume em união. Se transforma em união. Porque acontece o que Jesus falou. Que eles sejam um. O que é ser um? Todos ter os mesmos sentimentos bons na alma. Assim é no reino dos céus. No reino de Deus não existe briga, não existe desentendimento, não existe política, não existe desavença. Todos são iguais, todos se amam, todos se ajudam, todos são amigos uns dos outros. Por isso que o reino do mal nunca derrotou o reino dos céus, nunca, e nem derrotará.
Porque há no reino dos céus uma união perfeita de espírito. Todos são iguais. Todos são iguais. Em santidade, em amor, em justiça. Como nós representamos o reino dos céus na terra, naturalmente precisa haver essa mesma união, essa mesma santidade na alma. Foi isso que Jesus disse: para que o mundo creia que tu me enviaste. Só é possível crer dessa maneira. Se nós verdadeiramente, dia após dia, representarmos na nossa vida o reino dos céus. Porque nós somos vistos no nosso trabalho, nós somos vistos na escola, nós somos vistos na rua, nas vizinhanças. Eles veem a nossa conduta e eles nos admiram por nós termos uma conduta ilibada, ou seja, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Então é importante essa união perfeita entre todos nós. Por isso, irmãos, guarde esses ensinamentos em seus corações, porque o objetivo do Santo Irmão Aldo, ao nos dar essa mensagem, é unir os nossos corações, é alcançar mais santidade entre todo o povo, não só nós que estamos aqui, mas entre toda a igreja, e os ouvintes do programa Hora Milagrosa, e os internautas que estão, não só nesse país, mas em diversos lugares do mundo inteiro, que nos acompanham, e também buscam esse mesmo aperfeiçoamento espiritual. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe muito a todos, ajudando-os a não só entender essa parte importante da doutrina, quanto cumpri-la com amor profundo em nossos corações. Amém. Na sequência, temos uma outra mensagem. Nós estamos nos aproximando do passamento de mais uma data memorável do nascimento da Santa Vó Rosa e do aniversário da existência, do início da existência da Igreja Apostólica na terra como Igreja do Reino dos Céus. E nos preparando para comemorarmos a data de 10 de junho, com muito amor, com muita devoção, com muita gratidão aos céus, ao nosso Deus, nosso Pai, que nos ama profundamente, a Jesus, seu Filho amado, a Mãe Maria Santíssima, e também, principalmente, em especial, a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e também ao Santo Irmão Aldo, que faz parte desse glorioso ministério, e a nossa Igreja Apostólica. Então, essas mensagens vêm de encontro ao nosso coração para nos preparar o nosso espírito, para termos o perfeito entendimento dessa parte da doutrina, que é a vinda do outro Consolador, com a vinda também, pela segunda vez, do reino dos céus na terra, que é essa Igreja Apostólica. Eu vou ler para os irmãos entender a mensagem. Mensagem para 10 de junho, a glória da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Para nós, povo apostólico, a data do dia 10 de junho nos traz recordações da vida preciosa da Santa Vó Rosa, quando esteve entre nós durante 16 anos, cumprindo o seu ministério glorioso com seu grande amor, bondade e justiça, e nos ensinando a ter um amor profundo por Jesus, por Maria Santíssima e também por esta Igreja Apostólica, por sua doutrina e disciplina. Certa vez, quando a direção da igreja orava, Jesus nosso Senhor mostrou através do dom precioso da Santa Vó Rosa, de revelação e profecia, que era para ser comemorado o aniversário de organização da Igreja Apostólica, na data de nascimento da Santa Vó Rosa, no dia 10 de junho, e explicou que a Igreja Apostólica nasceu nesse dia, junto com ela, Santa Vó Rosa. Por isso, nós comemoramos
o aniversário da igreja no dia do aniversário de nascimento dessa Santa de Deus, conforme a orientação de Jesus, nosso Senhor. Nós, apostólicos, comemoramos não apenas o aniversário da organização da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do Reino dos Céus na terra. Celebramos a existência da Igreja Apostólica como obra de fé instituída por vontade do Pai e de Jesus nosso Senhor, com o objetivo de cumprirmos a nobre missão de anunciar a mensagem do Reino dos Céus, que é o Evangelho de Jesus, que Jesus pregou quando esteve na terra, para os bons e humildes de coração, que aceitarem com amor e humildade esta mensagem e se santificarem para herdarem o Reino dos Céus. Portanto, celebramos em 10 de junho o surgimento de uma igreja que veio dos céus para lutar e vencer na terra, para anunciar a vinda do Espírito Consolador e para tornar a revelar a pessoa de Jesus, o seu Evangelho e a sua palavra, para que muitas almas sejam conduzidas ao Pai Celestial e preparadas e santificadas para toda a eternidade. A Igreja Apostólica recebeu a nobre missão de revelar a verdade dos céus, para que muitas pessoas de boa vontade e fé compreendam a Deus e passem a amá-lo e servi-lo com reverência e lealdade. Decorre disso tudo o grande significado da data de 10 de junho. No entanto, devemos a existência da Igreja Apostólica organizada com doutrina perfeita e disciplina que santifica e moraliza aqueles que aceitarem a nossa mensagem ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. A Igreja Apostólica e tudo quanto a ela se refere é um tesouro precioso que a Santa Vó Rosa recebeu do nosso Senhor Jesus, por meio de tudo o quanto ele revelou a ela, com o objetivo de santificar a igreja, o seu povo, e ensinar a direção da igreja como doutrina a respeito da prática do bem e da justiça, para que os fiéis aprendessem a ser honrados em seu viver, a serem bondosos e fiéis, para vencerem as lutas de cada dia. Um fato inédito e de grande significado também, para o progresso desta obra de Deus, foi aquele que Jesus usou para completar o preparo da Santa Vó Rosa. Por muitas vezes, nosso Senhor levou o Espírito da Santa Vó Rosa aos céus, para que ela conhecesse as belezas celestiais, e ficasse junto de Maria Santíssima e dos santos apóstolos, para ser preparada na grande missão que Jesus anunciou aos santos apóstolos, que ele enviaria o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João, nos capítulos 14, 15 e 16. Vejam, foi um preparo espiritual dela, o Espírito dela ser levado aos céus, porque era necessário, era preciso, um aperfeiçoamento do Espírito dela já aqui na terra. Ela precisava, quando ela deixasse o corpo na terra, que o seu corpo tombasse, ela viesse a falecer do corpo, o espírito dela já estivesse preparado para tomar posse do seu galardão e continuamente ou momentaneamente ela já exercer esse galardão na terra, através do seu sucessor, o Santo Irmão Aldo. Foi muito preciso e necessário esse preparo espiritual. Porque para exercer um ministério glorioso de Espírito Consolador, ao tal quanto a Santa Vó Rosa alcançou, o espírito da pessoa precisa estar muito preparado. E esse preparo teria que vir também por Jesus. E ele deu à Santa Vó Rosa, levando, um dos preparos dele foi levar o espírito dela para os céus. E lá ela passava momentos gloriosos
por muito tempo lá. E aprendia muita coisa, tanto com a Virgem Maria, quanto com os santos apóstolos. E recebia de Deus as suas bênçãos. E já voltava com o espírito mais preparado. Cada vez que isso ia acontecendo, que Jesus levava ela aos céus toda semana, maior era o seu aperfeiçoamento espiritual, que ela precisava alcançar para poder exercer o galardão de Espírito Consolador. A Santa Vó Rosa sempre foi muito amada nos céus. Desde quando ainda estava em seu corpo físico na terra, e se entregou de todo o coração a Jesus para cumprir seu santo ministério. Ela era muito amada por nosso Senhor Jesus, conforme Ele mesmo revelou a direção da igreja. Numa ocasião em que os três oravam juntos. Através da Santa Vó Rosa, Jesus revelou que ela já era conhecida como Rainha dos Céus. E afirmou o seguinte: eu a amo profundamente, disse Jesus. E assim também o meu Pai a ama muito. A Santa Vó Rosa era também muito amada por Maria Santíssima, muito considerada e respeitada pelos santos apóstolos, e por todos os santos e anjos que compõem o poder do nosso Pai Celestial. Estimados irmãos, saibam que a Igreja Apostólica é, por conseguinte, na terra, uma das glórias do Consolador. Assim sendo, todo o nosso povo precisa dar muito valor a tudo quanto a Santa Vó Rosa realizou, para que pudéssemos ter uma igreja repleta da graça de Deus, e que conta com toda a sua virtude e com todo o seu poder. Esta mensagem é de nosso santo irmão Aldo, quando ainda estava entre nós. Estimados irmãos e irmãs de todas as idades, comemoremos os 2 aniversários de 10 de junho, com muita gratidão aos céus pela existência dessas 2 vidas preciosas, a Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica, com todo o amor e gratidão aos céus, a Deus o Pai e a Jesus nosso Senhor. Nós do Conselho convidamos aos irmãos e irmãs de todas as nossas congregações que puderem, venham participar em nossa sede a partir da quarta-feira, dia 7 de junho, até o domingo, dia 11 de junho, desta festa maravilhosa. Venham, prezados irmãos e irmãs, pois esta data é muito valiosa para o povo apostólico. Aí está, irmãos, uma mensagem muito gloriosa, muito importante, muito preciosa, para aperfeiçoar o nosso espírito, no entendimento também dessa parte importante da doutrina, que é a vinda do Consolador. Porque como os irmãos ouviram aqui na leitura da mensagem, essa igreja é uma das glórias do Consolador, uma das glórias da Santa Vó Rosa, porque se não fosse ela vir, se não fosse o Pai, Deus nosso Pai, criar um espírito dotado das virtudes do teu Santíssimo Espírito, com as qualidades precisas e necessárias, e os dons, principalmente de revelação e profecia, essa igreja não poderia existir. Como é, não poderia existir. Perfeita, poderosa, com uma doutrina perfeitíssima, que representa e é o Evangelho do Reino dos Céus, pregado à humanidade, não poderia existir. Precisaria da pessoa predestinada na terra para poder ser revelado. E isso Jesus mostrou, que por muito tempo ele tentou formar o outro Consolador na pessoa de outras pessoas. Em outras pessoas ele tentou formar. Por isso que aqui está afirmando que é uma das glórias do Consolador, porque dentre todas essas pessoas escolhidas, a Santa Vó Rosa foi a única que mereceu ser o Espírito Consolador, porque ela sempre foi fiel a Jesus, sempre o amou, sempre amou Maria Santíssima, sempre creu nesta Santa poderosa e gloriosa, de todo o seu coração, sempre foi fiel a Deus, na riqueza, na pobreza, em todos os momentos, nas lutas de cada dia que não foram fáceis, ela sempre foi vitoriosa. Por isso ela deu a Jesus e ao Pai a condição deles formar na terra novamente a sua igreja. Por isso é que Jesus, quando a direção orava, ele falou: essa igreja nasceu com a minha serva, porque a igreja nasceu do espírito dela,
ela representava o reino dos céus, ela representava. Por isso é que ele disse que a igreja veio com ela, Santa Avó Rosa, porque é nela que se concentrava todas as virtudes, as qualidades do Espírito Santo de Deus, para poder dar ao povo, ensinar ao povo, em nome de Jesus e do Pai. Foi um ministério muito glorioso. Por quê? Porque deu condição a Jesus de formar sua igreja e de ensinar a sua doutrina a tantos quantos viessem ouvir e crer nessa palavra, que é a que nós pregamos hoje. Então, o reino do céu surgiu novamente na terra, através da mensagem dessa igreja, da existência dessa igreja e da presença física e espiritual da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Então, pôde Deus dar a oportunidade à humanidade de novamente conhecer a sua palavra, porque foi isso que Jesus tinha prometido, que o Consolador iria ensinar a sua palavra, iria mostrar à humanidade a sua vontade, o seu evangelho, para que tantos quantos tivessem um coração bom e humilde para crer, alcançasse não só um conhecimento perfeito da sua palavra, quanto também, novamente, a santificação do Espírito. E essa igreja dá esse perfeito entendimento da palavra, porque é uma igreja que sempre foi fiel a Jesus, porque sempre seguiu tudo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ensinou, durante todos esses mais de 60 anos. Por isso é que essa igreja representa o reino dos céus na terra, porque recebe de Deus, recebeu e recebe a palavra que é vida e salvação, para poder dar liberdade ao espírito dos bons e humildes que crê. Porque senão não haveria salvação na terra. De um povo não. De um povo não existiria. Existe porque essa igreja existe. Existe porque a Santa Avó Rosa foi vitoriosa. E Jesus pôde aperfeiçoar o espírito dela, para fazer dela o Espírito Consolador. E na sequência pôde também formar o Santo Irmão Aldo. Porque também, se não formasse ele, nós não conheceríamos esse mistério do reino dos céus que estava encerrado nas Sagradas Escrituras, que é sobre a vinda do Consolador. Quem nos revelou foi ele, ou Jesus, ou a Santa Avó Rosa. Ambos nos revelaram, através do ministério precioso do Santo Irmão Aldo, que também nasceu com o espírito predestinado para ser um profeta, com o dom de profecia e de revelação. E nos deu doutrina, e nos deu disciplina, e nos ensinou a amar a Jesus, nos ensinou a amar a Santa Avó Rosa, a compreender também o ministério de Maria Santíssima, dos santos, dos anjos. Tudo isso faz parte do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Por isso que aqui diz, decorre disso tudo o grande significado da data de 10 de junho. E, no entanto, devemos a existência da Igreja Apostólica organizada com doutrina perfeita e disciplina que santifica e moraliza aqueles que aceitarem a nossa mensagem ao ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Aí está, irmãos, o significado profundo da data de 10 de junho. Novamente na terra surgiu o reino dos céus, para dar oportunidade a um povo de se santificar, de crer verdadeiramente, de fugir do engano, das falsas doutrinas, do pecado, e ser vitorioso, ser consagrado, ser santificado, ser unido no mesmo Espírito, no mesmo amor. Então creiam, confiem nessas palavras, porque são verdadeiras e veio dos céus, de Deus, do seu Santíssimo Espírito, através de Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos e os ajudem a compreender mais essa parte importante da nossa doutrina. Amém. Antes
de finalizar a reunião com uma oração, tem mais um testemunho, muito belo também, significativo na vida do nosso povo. Eu vou ler para os irmãos. Da cidade de Cáceres, estado do Mato Grosso, nossa irmã Maria Ana Arruda Oliveira escreveu-nos uma carta em 29 de abril de 2017, contando-nos o seguinte testemunho: eu estava em minha casa, lavando roupas, quando de repente surgiu um homem com atitude suspeita, com uma barra de ferro nas mãos. Naquele momento eu disse-lhe: vou chamar o meu filho. Aí ele foi embora, sem me causar nenhum mal. Eu creio que foi a proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo que me valeu, por essa e muitas outras bênçãos que tenho recebido. Venho agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo e a bendita e Santa Avó Rosa. Assinado Maria Ana de Arruda Oliveira, residente em Cáceres, estado do Mato Grosso. Aí está, irmãos, mais uma proteção, mais um amparo que a Santa Avó Rosa concede ao nosso povo que merece. Porque parece simples palavras. Vou chamar o meu irmão. Mas a Santa Avó Rosa, ou o anjo, ou o Santo Irmão Aldo, quem estava perto daquela irmã, eles fazem com que aquelas palavras tenham um impacto no coração, na alma, na mente daquela pessoa mal intencionada. Por isso é que a pessoa foge, apavorada, ou desesperada, ou com medo, porque o espírito do mal é medroso também. Eles têm medo. E aquelas palavras, inspiradas também, acredito, que a irmã falou, fez com que aquela pessoa mal intencionada não ocasionasse nenhum mal àquela nossa irmã. Essa é a nossa fé, é assim que cremos, em espírito e verdade. Amém. Antes de finalizar com uma oração, eu agradeço muito a todos os irmãos pelo seu comparecimento, o seu silêncio, o seu respeito que deram em todo o transcorrer da reunião. Que a Santa Avó Rosa continue abençoando muito a todos os irmãos, ajudando-os a entender o lugar sagrado em que nós estamos, para que mantenham essa reverência, mantenham esse silêncio, esse respeito na presença do nosso Deus. Eu me lembro que Deus, quando chamou o santo profeta Moisés, era num monte, onde o santo profeta, ele pastoreava algumas ovelhas, estava trabalhando, cuidando ali das ovelhas. E Moisés viu, o santo profeta viu um arbusto queimar em fogo. Mas o que chamou a atenção do profeta foi que aquele arbusto, ele não se consumia, o fogo não consumia aquele arbusto. Então ele foi se aproximando daquele arbusto, e as primeiras palavras que ele ouviu do anjo, que representava a Deus, naquela hora que ia chamá-lo para um ministério glorioso, como vemos na Bíblia Sagrada, as primeiras palavras do anjo, ele disse: descalça os teus pés, porque o lugar onde está é santo. Era um lugar simples, onde o santo profeta Moisés pastoreava suas ovelhas, mas no momento em que Deus ali estava, o lugar se tornou santo e sagrado. É por isso que pedimos o silêncio e a reverência de todos, porque estamos sempre na presença de Deus. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos. Agradeço todo o corpo ministerial dos obreiros, diáconos, diaconisa, pastores, que nos ajudaram com a sua presença, o seu ministério. Também esse coral maravilhoso que muito ajuda a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo com os seus louvores, adorando, louvando e glorificando a todo o poder celestial e alegrando também os nossos corações. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, abençoe o ministério de todos. Agora nós iremos orar para finalizar a nossa reunião. Eu vou orar em favor de todos
Para tanto, eu peço a gentileza dos senhores sentados, se possível, se coloquem em pé, para finalizarmos a nossa reunião. Com a reverência de todos, porque o momento é muito sagrado. Oremos. Ó Santíssimo, glorioso, eterno e onipotente Deus, nosso Pai Celestial. Chegamos, Pai, ao término de nossa reunião, mas com muita gratidão em nossa alma, porque pudemos ouvir a Tua palavra, nos alimentar dos Teus ensinamentos sagrados e santos, que nos traz vida ao nosso espírito, que nos traz paz, contentamento à nossa alma, que nos traz santidade ao nosso espírito, para que nós possamos a cada dia ser mais perfeitos, mais igual ao Senhor, Pai, ao Teu Santíssimo Espírito, ao nosso Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, iguais aos Teus santos e aos Teus anjos, que estão aí na Tua glória, e que também formam o Teu poder celestial. A nossa gratidão sincera pela oportunidade que nos deu, de conhecer o Consolador, de conhecer essa igreja santa, viva e poderosa, que não nos deixa entrar no caminho do engano e da falsidade que domina milhões de corações nesse mundo, mas que nos conduz em passos firmes e seguros, rumo ao Teu reino, Pai, rumo à eternidade. Por isso, na nossa gratidão sincera ao Deus bendito, e a nossa adoração ao Senhor, ao Teu Santíssimo Espírito, que é a fonte de toda essa sabedoria, essa virtude, esse poder, e também a nossa adoração sincera ao Senhor Jesus, que formou o Consolador, a nossa Mãe Maria Santíssima, também que sempre esteve ao lado da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Adoramos a Senhora, a Santa Vó Rosa, que é o nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador, da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E adoramos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, porque também se cumpriu na vida do Senhor a promessa de Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. E também adoramos a todo o poder celestial do nosso Deus bendito, formado pelos santos e pelos anjos, que também receberam todo o poder do nosso Pai para atuar na nossa vida e no nosso viver. Bendita e Santa Vó Rosa, Santa Mãe Maria Santíssima, Santo e querido Irmão Aldo, rogo nessa hora em favor desses meus irmãos, peço que os ajude, peço que os fortaleça no Espírito, com unção poderosa do Espírito de Deus, para que todas as virtudes do Espírito Santo do Pai sejam fortalecidas no Espírito deles, e que eles a cada dia sejam mais unidos uns aos outros, para que eles se ajudem, para que eles sejam amigos uns dos outros, para que todos nós possamos vencer juntos e chegarmos de mãos dadas no reino dos céus, como um povo vencedor, um povo vitorioso, um povo que soube amar a Deus, soube amar a Jesus e honrar os seus nomes, e representar o reino dos céus na terra, pela santidade, pelas qualidades e as virtudes do Espírito de Deus contida em nossos corações. Santa Vó Rosa, também rogo em favor dos necessitados. Alguns colocaram seus nomes na caixinha de oração, rogando a Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, que os abençoe e os ajude a enfrentar as lutas, os problemas da vida. Também, talvez, alguns pedem emprego, ou a solução de algum problema, ou a superação de alguma dificuldade. A Senhora conhece a necessidade de cada coração. Eu rogo que os ajude, os abençoe, console esses corações contritos e arrependidos, para que eles tenham paz, o conforto, a solução dos seus problemas, e assim sejam todos felizes e vencedores, e com as suas vidas honrem, louvem e glorifiquem o reino dos céus, com toda a gratidão na alma, pelas bênçãos que recebem constantemente. Rogo que abençoe também o pão de cada dia deles, o trabalho de onde eles tiram os seus sustentos, alguns dos seus comércios, de sua fábrica, enfim, das suas aposentadorias, ou de onde eles tiram os seus salários, que as senhoras e o Senhor Santo Irmão Aldo possa abençoar grandemente, para que haja sempre o progresso, também material, para que eles possam assim ser muito gratos ao reino dos céus, abençoando também o estudo daqueles que estudam, e o lar, as famílias, os esposos ou esposa, para que sejam unidos, amigos uns dos outros, e lutem junto, e vençam, um ajude o outro, para que ambos sejam vitoriosos, e ambos ajudem os filhos, para que sejam verdadeiramente uma família vencedora nesta terra, e honra e glorifique o reino dos céus, e esse lar seja uma representação viva do reino do nosso Pai,
Pai nessa terra. E assim, prezados irmãos, para que assim seja, recebamos nessa hora a bênção em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus, teu Filho amado, na comunhão do Santíssimo Espírito do Pai, também a bênção da Santa Vó Rosa de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, que essas bênçãos poderosas e preciosas recaiam sobre todos nós, nosso viver, o que nos pertence, se possível a nossa família, os nossos parentes, nossos amigos, e assim seja, tudo para a honra e glória do reino do nosso Deus bendito, do seu santíssimo nome, e também para a paz e a felicidade de todo o nosso povo apostólico, e por tudo a nossa sincera gratidão a todo o poder celestial. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom descanso e até amanhã.